convite, boa tarde, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrada de participar desse espaço, feliz com uma presença tão significativa de gente para debater um tema que é muito instigante. Tem um elemento que pode parecer à primeira vista meio démodé, assim, falar de anti-imperialismo, imperialismo. Eu quero aqui advogar que essa é uma questão central para pensar a história e, sobretudo, os dilemas do futuro da onda progressista, mas também dos momentos de recuo e instabilidades da América Latina. E aí vou, talvez, deixar esses elementos mais conjunturais para pensar os dilemas da região, especialmente pós o que a gente pode depois refletir com maior qualidade, como caracteriza, se é uma segunda onda progressista, se é uma segunda onda rosa, ou que desafios estão colocados para esse momento histórico. E vou aproveitar que eu sou a primeira a falar e vou dar um passo atrás, né? Quem é da história, ou especialmente eu que venho da economia política, é muito difícil que a gente faça falas muito circunscritas a temas da conjuntura sem fazer algumas digressões históricas. E aí parei por uma digressão de 1 minuto aqui. Eu sempre conto que uma vez eu estava conversando com um rapaz do Partido Comunista Cubano, e eu perguntei alguma coisa da Revolução Cubana para ele, e ele falou: agora estamos entrando no passo tal da Revolução Cubana, que é o desafio econômico. E aí eu, com aquela cabeça curto-prazista, pensei: desafio da Revolução Cubana, porque eu achava que a Revolução Cubana tinha sido um evento que aconteceu 1º de janeiro de 59. E aí aquilo foi um baque, assim, né? Porque a Revolução não é muito mais do que a tomada do poder. A Revolução é um processo que envolve, inclusive, diferentes etapas, né? No sentido de identificar essa palavra mal empregada, mas etapas ininterruptas que se intercalam diversos desafios. Eu não vou voltar aqui na Revolução Francesa e nem fazer uma grande digressão de longo prazo, né? Prometo não amolar muito vocês. Mas se é para falar desse tema tão importante que envolve desafios atuais e futuros latino-americanos, vale a pena pensar algo que eu tenho me dedicado e quero ofertar para vocês, fazendo uma propaganda no meu livro Imperialismo, uma Introdução Econômica, que vai estar à venda aqui, que é justamente esse debate sobre imperialismo. Desde a década de 80, ou sobretudo a partir dos anos 90, paradoxalmente, no período em que mais se acentuaram as contradições do imperialismo na América Latina, com a ação unilateral dos Estados Unidos na política monetária, com o aumento substancial da taxa de juros, e a grande drenagem da poupança do resto do mundo, a crise da dívida dos países latino-americanos, posteriormente a generalização do neoliberalismo e a política de abertura comercial e financeira e desestruturação dos estados nacionais latino-americanos, o imperialismo dá um novo salto de qualidade, e justamente nesse período em que mais se precisaria, do ponto de vista do desafio das esquerdas, identificar esse novo, ou esse velho sujeito histórico, mas vestido com novas roupagens, parece que justamente nesse momento foi um momento que a esquerda do Ocidente, de forma geral, mais abandonou essa categoria analítica. O imperialismo, e consequentemente o anti-imperialismo, mas o imperialismo, embora seja algo que tenha sido gestado como uma fase, e veja, quando a gente fala em uma fase, é o contraposto à ideia de uma política. O imperialismo não é uma política tal como é o neoliberalismo, que pode eventualmente ser deixado eventualmente de lado, né? Veja, o neoliberalismo como uma política econômica, embora ele também é uma narrativa, embora ele também é uma norma comportamental, ele eventualmente é deixado de lado. Está aí a pandemia para mostrar como os principais dogmas do neoliberalismo foram deixados de lado, especialmente pelos países centrais, para gerir em grande medida e salvar o capitalismo das suas próprias crises cíclicas. O imperialismo não é isso. O imperialismo não é algo que pode eventualmente ser aberto mão para que o capitalismo se reorganize. Porque o imperialismo é uma fase. E ele é a fase própria, o Lenin chamava, né, de a fase superior, no sentido de a fase final,
do capitalismo, deste modo de produção, quando ele adquire uma forma madura, ou que o Marx chamava, embora ele não tivesse visto o imperialismo, mas chamava, na sua identificação científica de como funciona o capitalismo, das suas leis gerais tendenciais, de uma tendência de que o capitalismo caminharia para um modo de produção com uma tendência à concentração e centralização de capital, leia-se ao monopólio. Quando o capitalismo atinge essa fase, ele dá vida a um modelo, uma forma política de organização dos estados nacionais, sobretudo dos mais avançados, que chama imperialismo. Esse imperialismo, que vai ter corpo, vai ser corporificado no final do século XIX, ele precisou, para existir e se reproduzir, de lançar mão de uma forma. Veja, uma fase do capitalismo, uma fase própria do capitalismo tem uma forma. Qual que era essa forma? Eram aquelas formas clássicas de uma certa acumulação primitiva de capitais. Embora o capitalismo já tivesse em maturação, eram as ocupações coloniais, ocupações territoriais. O Lenin dizia a partilha de um mundo já partilhado, que precisou efetivamente lançar mão da periferia, inclusive tornar capitalista modos de produção ainda não capitalistas, certo? O imperialismo não se tornou menos imperialista ou desapareceu, em que pese tenha sido ausente ou negligenciado ou não utilizado com tanta primazia aquela forma das ocupações territoriais. E parece que foi um pouco isso que nublou uma continuidade interpretativa de como funciona o imperialismo na atualidade. Não é porque existiram processos de libertação nacional e descolonização na África e na Ásia, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, que o imperialismo deixou de ser imperialismo. Ou muito menos pós anos 90, com o processo de abertura comercial e financeira, a globalização ou a descentralização da produção com as cadeias globais de valor, com isso não se tornou o mundo menos desigual, ou não houve um processo econômico de menor concentração do capital nos países desenvolvidos em detrimento dos países periféricos. Segue sendo imperialismo à sua maneira, ou um imperialismo, leia-se, uma forma de continuidade da dominação de um pequeno punhado de países sobre o restante do globo, especialmente do sul global, em que pese sob uma nova roupagem. Essa nova roupagem é justamente a forma com que os países periféricos e dependentes enfrentam esse dilema. O imperialismo é cada vez mais atual do que nunca, porque é o imperialismo, essa força política dominante, que atua de forma política, ou seja, atua na forma de cerceamento político da autonomia e da soberania dos estados nacionais periféricos, do livre exercício da autodeterminação nacional, dos direitos da classe trabalhadora, dos povos originários, dos países periféricos. Atua também especialmente no campo econômico, porque há um debate que eu faço no livro, por isso eu não vou me alongar, porque eu quero seduzi-los para lerem o livro. Estou chamando de uma introdução econômica, porque é também um debate que eu tento traduzir isso de forma mais acessível para o grande público, que são formas modernas, ou tipicamente capitalistas, ou tipicamente via mercado, em que há uma transferência sistemática de valor dos países periféricos para os países centrais. Então, o imperialismo, em grande medida, passou por uma tentativa de ser ocultado, e é curioso que ele volta à cena política como categoria de análise justamente a partir da sua negação. No início dos anos 90 surgiu um livro chamado Império, que é uma tentativa de dizer, olha, imperialismo, tá, tudo bem, existiu, mas imperialismo, vamos dizer, é a forma política das experiências de capitalismo na modernidade. A pós-modernidade acabou com essa experiência de soberanias nacionais muito restritas, até caiu aqui. É do Juliano. A forma política da pós-modernidade são os impérios, porque nada mais que repousa na soberania nacional. Agora são as grandes corporações que dominam o mundo. Como se as grandes corporações não tivessem filiadas justamente a países, né? A burguesia brasileira não explora os trabalhadores de outros países. Essa não é uma defesa da burguesia brasileira, mas é uma constatação de que segue existindo uma diferença que é essencialmente de estados nacionais.
de onde flui e se concentra a apropriação do excedente de mais valor produzido na periferia, que é concentrado pelos países centrais. O imperialismo existe, ele é central. Enquanto ele continuar sendo central, vai existir, vai ser um desafio para os países por ele sufocado, as lutas de caráter anti-imperialista. Eu não sei quanto tempo eu falei, deve ser alguma coisa tipo 10 minutos, eu devo ter pouco tempo. Quero introduzir esses elementos de caráter mais geral, talvez num nível mais geral de abstração. Porque hoje a América Latina e os demais países do sul global, mas diria que com mais atenção à América Latina, pelo fato de fazer parte geograficamente de um continente que é subjugado pela potência que hoje exerce as principais funções para ser chamada de imperialista, que é os Estados Unidos, é o palco por excelência de concentração da forma política e da forma econômica de exercício do imperialismo em termos globais. E eu poderia dar muitos exemplos de como o imperialismo ele é ressignificado na América Latina. Todas as vezes que os países latino-americanos ousam autoafirmar o seu objetivo de autoafirmação, né, da sua autodeterminação nacional, ou o exercício da sua soberania nacional, eles são rapidamente tolhidos pela força do imperialismo. Isso pode se dar por vias clássicas de um processo mais de acumulação originária, ou por vias clássicas bélicas e armamentistas, sob guerras ou golpes tradicionais, ou por vias mais modernas, de vários tipos de guerras comerciais, guerras híbridas, ou por vias especialmente de mercado, que é inclusive o papel que o neoliberalismo cumpre na periferia, através da austeridade, da deflação do preço da oferta das matérias-primas, deflação especialmente do preço da força de trabalho, como formas de manutenção de um padrão de reprodução ampliada do capital que serve para o enriquecimento e reprodução de um certo tipo de capitalismo nos países centrais, e especialmente nos Estados Unidos. Exemplos muito pequenos e que poderiam estabelecer uma tipologia, né? Os mais avançados do ponto de vista da dimensão revolucionária da luta anti-imperialista seria Cuba, Venezuela, né, que enfrentam o imperialismo a partir de uma dimensão mais política e organizativa e que sofre, por consequência, um conjunto de ações e embargos mais explícito, mas também poderíamos dar aqui um exemplo mais próximo de nós, e que eu trato e problematizo no livro, que é, por exemplo, a Operação Lava Jato. Que, veja, a resultante da atuação do imperialismo pode, inclusive, ser independente da opção originária, consciente, que o Brasil teve com relação às suas opções. Vou dar um exemplo. A política de campeãs nacionais do Brasil pode não ter sido, provavelmente não foi intencionalmente, uma política de caráter anti-imperialista. Mas mesmo não tendo sido, do ponto de vista da consciência a priori, uma política anti-imperialista ou de afronta ao imperialismo, teve como resultante, na medida em que a política de campeãs nacionais e a ideia de exportação de serviços para a América Latina, financiamento a países latino-americanos e exportação para construir obras em países embargados ou semi-embargados, em boa medida fora do circuito do dólar, para países embargados pelos Estados Unidos, teve como resultante uma questão produtiva, financeira e tecnológica que em grande medida enseja, aí por várias outras dimensões, um processo de tentativa de abortamento dessas experiências que tinham uma grande construção pesada, mas também no controle estatal sobre o petróleo e a demanda que o setor de petróleo gerava para essas grandes empresas, um pilar importante de sustentação. Para dar exemplos de como o imperialismo é muito mais sofisticado e atua de diversas formas para garantir que, em última instância, a capacidade de exercício autônoma e solidária e cooperada de ações entre o território latino-americano seja rapidamente sucumbida e os Estados Unidos que exerçam esse poder de dominação sobre a região. Por fim, para pensar a onda progressista e as demais questões que caracterizam esse período histórico, vale a pena ter um elemento em mente.
em países, isso não é uma elaboração muito própria, mas o Lenin apontava isso lá no seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que a partir da existência do imperialismo se constituiu uma nova divisão do mundo entre países imperialistas, países dependentes e uma semi-periferia. A exemplo da Rússia, que não era nem um país imperialista, nem um país dependente. E a partir dessa nova conformação política, se gerava uma nova questão no capitalismo, que é, nos países centrais, a questão principal do modo de produção capitalista seguiria sendo a contradição capital-trabalho, e nos países periféricos a contradição se complexificaria em uma contradição que é capital-trabalho, portanto que é burguesia-proletariado, ao mesmo tempo que a contradição é questão nacional e luta anti-imperialista. Ele trava uma batalha, inclusive que eu descrevo aqui no livro, né, no bojo da Segunda Internacional, que leva depois à sua dissolução na Primeira Guerra Mundial, com o Bukharin, com a Rosa Luxemburgo, com vários teóricos na época, sobre a importância da questão colonial e da questão nacional, como algo que não pode ser compreendido no abstrato. Portanto, eu atualizando essa questão, diria, a questão nacional, o nacionalismo na periferia capitalista, o erguer da bandeira nacional, das nossas experiências, nas nossas formações sociais e econômicas, é, em grande medida, a afirmação de um conteúdo de classe e com contradições que levam a uma polarização política com dimensões e capacidades revolucionárias. Portanto, não se separa a luta anti-imperialista da luta de classe nas nossas experiências sociais e econômicas. Portanto, afirmar o nacionalismo nas nossas experiências é afirmar a polarização que opõe classes sociais. Por isso, quando aqui a gente fala em nacionalismo ou em defesa da nação, não é uma bandeira de todos. Porque quem pode verdadeiramente defender a nação brasileira é somente a classe trabalhadora, que é esse setor que tem verdadeiramente compromisso com as pautas nacionais. Ou seja, em função da nossa burguesia ter se constituído enquanto burguesia, ou ter feito uma revolução burguesa no bojo de um capitalismo já monopolista e já imperialista, de caráter associado à burguesia imperialista internacional, faz com que aquelas tarefas, aquele conjunto de tarefas típicas de uma revolução burguesa clássica, como reforma agrária, reforma urbana e qualquer outras tarefas, mesmo que sejam no abstrato modernizantes do capitalismo, ao não poderem ser realizadas pela burguesia, porque uma burguesia que se forja aliada ao que tem de mais atrasado e subordinada ao capital internacional, passam a recair ao colo da classe trabalhadora e, portanto, as mesmas reformas que poderiam ter tido um conteúdo reformista se fossem empregadas pela burguesia, ao serem empregadas pela classe trabalhadora, adquirem conteúdo revolucionário, mesmo que não sejam, na abstração política, uma pauta do socialismo já. Portanto, a contradição da questão nacional envolveu a contradição que mobilizou e gerou conquistas em todas as experiências latino-americanas revolucionárias vitoriosas, e estou trazendo essa questão para pensar que a questão nacional é um motor que verdadeiramente opõe classes sociais no Brasil e que pode e deve, em grande medida, ser mobilizadora dos nossos anseios nacionais e, portanto, fomentadora de processos de caráter revolucionário. Portanto, na Colômbia, no Chile, na Venezuela, como já é no Brasil, as pautas de libertação nacional, de autoafirmação nacional, de soberania nacional, têm essa capacidade, ainda que no abstrato alguém pode dizer, mas essa pauta é burguesa, porque a burguesia de tal país fez. No Brasil, essas pautas são pautas que têm dimensões concretas, mais do que a régua discursiva de qualquer pessoa no Twitter que possa dizer que isso é coisa de reformista, numa experiência formativa dependente, subdesenvolvida, podem ser angariadas ou conquistadas ou empunhadas por uma classe trabalhadora ceifada de um processo de formação em que se afirmou interesses de caráter nacional, e isso é, a despeito da vontade ou da consciência inicial, algo que opõe classes e que opõe ao mesmo tempo e dialeticamente a contradição do capital-trabalho interno, ao mesmo tempo que a contradição central dos países latino-americanos, que é a luta anti-imperialista. Corri, mas essa é a síntese, e quem quiser, faço mais uma vez uma propaganda, eu sou muito ruim nisso, mas é que eu escrevi com muito carinho
para retomar o debate e tentar trabalhar esse tema. Os últimos 100 anos de debate sobre imperialismo está aqui, e o debate contemporâneo um pouco essa formulação de também desafios para a esquerda pensar a centralidade desse conceito e a centralidade da questão nacional para a luta de classes latino-americanas. Muito rapidamente, eu virei até gaúcha de novo agora. O Elias é um cara que traz pontos polêmicos, é um provocador, e eu acho bom, assim, principalmente porque é uma pessoa que sabe trazer questões importantes, polêmicas, de forma fraterna. Eu acho que isso é importante, né? Às vezes a gente fica num debate muito de diplomacia, assim, esses temas exigem para reflexão, inclusive que algumas coisas sejam talvez esticadas demais para que a gente possa encontrar um pouco de síntese. Embora eu advogue muito o tema da centralidade da questão nacional, e a centralidade da questão nacional como algo, inclusive, que torna endógeno e contribui para coesionar uma experiência histórica em determinada formação social e econômica. Então, veja, a Nicarágua, com todas as suas contradições internas, ela é uma nação que é atacada por uma força externa do imperialismo e que sobrevive a duras penas porque existe, né, compartilha de um certo sentimento de unidade nacional, em grande medida de forma relacional, contraposta a uma tentativa de restrição da sua própria soberania interna. Então, claro que essas experiências mais duradouras, né, que se alicerçaram no cuidado com os símbolos nacionais, com resgate aos símbolos, né, com a identificação da luta anti-imperialista, que ao mesmo tempo é o fomento à auto-identificação interna como um povo, e relembro aqui alguém que, né, faria os seus 100 anos se estivesse vivo, que falou muito sobre isso, que é o Darcy Ribeiro, né, que pese identificando a forma muito violenta da colonização e a miscigenação no Brasil, identifica que a resultante disso é a formação de algo completamente novo, e parafraseando também o Benedetti e o Darcy Ribeiro, que insiste em ser alegre e novo e bonito e vocacionado com uma certa potencialidade de fazer com que isso seja uma nação, em que pese não era o objetivo do colonizador. Mas eu não diria com tanta certeza que as experiências que fracassaram porque não utilizaram esse denominador. Embora quem o utilizou talvez tenha tido melhores condições de levar adiante processos permanentes ou mais permanentes de identidade revolucionária. Porque há aqui o comparecimento de vários elementos. E às vezes a gente, e aqui usando uma frase que uma vez eu ouvi o Juliano falar, pode cair na ideia de que o outro lado não joga. Então, se a gente só identifica os nossos limites, a gente também pode pecar um pouco e identificar que o outro lado não jogou. E jogou muito bem, e eles são muito bons. E através de várias medidas institucionais, de formas de guerra comercial, através das nossas próprias contradições internas do nosso modelo econômico, inclusive encontraram contradições e flancos para conseguir nos atacar e ter coesão e base social dentro da própria classe trabalhadora no Brasil. Então, acho que é um pouco mais complexo, embora eu sou uma fiel defensora do nacionalismo crítico latino-americano e da questão nacional. Aí, sobre a questão ambiental, eu vou ser rápido, tá? Não vou passar em todas, assim. Tem umas que eu não sei. Eu acho que essa é uma questão muito estratégica. E eu acho, assim como já me falou, que o Brasil e a América Latina, eles podem, pela primeira vez, liderar um processo de vanguarda em termos tecnológicos e produtivos no mundo capitalista. Isso nunca aconteceu. Veja, todas as revoluções tecnológicas, a América Latina veio a reboque. A grande revolução do século XXI é a revolução energética, da mudança da matriz energética. Quem tem os principais atributos para a mudança da matriz energética é a América Latina, e diria sobretudo o Brasil, porque diferentemente do resto do mundo, em que é 80% energia vinda de componentes fósseis e 30% no máximo energia renovável, o Brasil é 50-50. Então a gente já tem uma vantagem aí comparativa com a nossa energia hidroelétrica, e mais do que isso, a gente tem a maior empresa estatal, de petróleo da América Latina, que estava em vias de virar uma empresa de energia, com capacidade tecnológica, com quadro operacional,
uma grandeza extrema, em conjunto com uma empresa que acabou de ser privatizada, mas que ainda tem know-how em grande medida público, que poderia se fundir com a Petrobras, uma grande empresa pública de energia, que é a Eletrobras, que tem mais também do que expertise, mas tem uma coisa, gente, chamada reservatório, capacidade de armazenamento, que pouca gente fala. Quando a Dilma falava, vamos estocar vento, e a gente ria, meme engraçado. Isso é genial, porque a grande novidade das energias renováveis variáveis, né, que elas não entram de forma contínua, são de corrente alternada, é a capacidade de reservatório. E isso a gente tem. O Elon Musk não está interessado em fazer carro elétrico, ele quer fazer bateria, e para ter isso precisa de ter capacidade de armazenamento. A América Latina pode liderar a transição da matriz energética, mas para isso precisa de exercício da sua capacidade soberana. E o exercício da capacidade soberana esbarra no interesse ou no projeto imperialista de subjugação dessa região. Portanto, para que esse intento seja realizável e saia do projeto bonito do papel, exige força social. E força social exige luta política. Portanto, não é uma questão meramente técnica, né? A técnica está condicionada à política, e política é força real, força social, é gente organizada, retaguarda, né, do povo brasileiro e latino-americano. E eu diria que isso é curto e longo prazo. Porque agora nós temos que resolver, como o Elias falou, o problema das pessoas que estão passando fome, tendo emprego. Esse é um projeto de curto prazo. Mas esse projeto não quer dizer que a centralidade da questão energética não seja... A centralidade é que o povo brasileiro viva bem. Inclusive a questão energética está subordinada à vida da sociedade no planeta. Então, ao mesmo tempo que no curto prazo se resolvem as questões emergenciais do emprego e da renda, se constrói as condições para uma mudança na matriz energética que vai soerguer e fazer surgir uma grande indústria, que essa vai ter capacidade de empregar de forma permanente melhor qualificada essas pessoas que agora vão ser empregadas de forma temporária, sei lá, em frentes emergenciais de trabalho, porque a gente quer que o povo brasileiro seja empregado, mas seja bem empregado. E para isso nós vamos precisar, como o Juliano falou, fazer mudança produtiva. Inclusive para esticar o tempo do conflito distributivo. Porque o que acontece? A gente cria emprego, aí são empregos de baixos salários, mas os baixos salários já são suficientes para fazer a estrutura salarial da sociedade crescer rapidamente, a produtividade da economia brasileira é baixa, porque a burguesia pouco se importa com ciência e tecnologia, ela ganha no esmagamento dos salários, e aí a taxa de lucro faz isso aqui. E aí o que tem? Conflito distributivo, a burguesia faz o quê? Se articula e dá um golpe. Para isso não acontecer, nós vamos precisar fazer com que os salários subam, só que o lucro em alguma medida também suba. Mas não que o lucro suba a partir de mais-valia relativa, mas a partir de produtividade. Então, eu ouvi aqui a fofoca, ó. Vocês ouviram? O microfone estava ligado. Vou terminar. Então é isso, dá para fazer as duas coisas, porque industrializar é a única forma do Brasil pensar em superar o subdesenvolvimento e ter uma indústria forte e a possibilidade de exercício da soberania. Mas não é qualquer indústria não é a indústria da chaminé pegando fogo. É a indústria do futuro, é a indústria que garanta a preservação do meio ambiente, empregue gente e seja competitiva não com base na competição espura de salário não, com base em ciência e tecnologia. Não vou poder falar do resto, porque a Amanda está aqui. Mas, Chesney tem aqui no meu livro, ele é muito importante para pensar articulação entre imperialismo e financiarização, é um capítulo só sobre isso. E eu não vou poder falar sobre capitalismo de vigilância e tal, porque eu não sei. Mas eu sei que o Juliano sabe um pouquinho, daí eu vou deixar para ele falar. Desculpa, eu tive que... porque não dá tempo nem de pensar.